Ter segurança no diagnóstico é sair da primeira sessão com uma hipótese diagnóstica sobre quem é o paciente que está ali na sua frente. Você vai saber quem ele é, você vai ter uma ideia bem clara de quem é o paciente, quais são os seus problemas, quais são os conflitos que ele está tendo, as defesas que ele usa, os problemas emocionais que ele está passando. Você vai diferenciar as estruturas da personalidade, não vai ficar perdido sobre elas. Você vai saber se o paciente, em qual das 5 estruturas da personalidade que se ocupa a psicanálise contemporânea, o paciente se localiza. Você vai também, por causa disso, porque você vai identificar e diferenciar essas estruturas da personalidade, você vai saber devolver para o paciente qual é o problema que ele está passando, de uma forma clara, de uma forma objetiva, sem uma linguagem teórica, sem uma linguagem hermética, de modo que o paciente entenda o que você está dizendo, veja a sua capacidade de compreensão dos seus problemas emocionais, enxergue você como um especialista no seu campo de atuação, alguém que é seguro, alguém que é competente, alguém que é confiante, alguém que tem as capacidades técnicas para poder ajudá-lo a superar e resolver todos os problemas emocionais que ele veio buscar na psicoterapia. Quer um exemplo disso? É você explicar, por exemplo, para o paciente psicótico como o seu pensamento acelerado, desorganizado, está fazendo ele sofrer e se colocar em situações de risco, colocar os outros em situação de risco também. Porque quando o paciente está assim, você vai mostrar para ele o quanto ele se coloca em situações de confusão, o quanto a vida dele está uma desorganização total pela maneira como ele está internamente, pela maneira como os próprios pensamentos, as próprias emoções estão bagunçadas. E você vai falar isso desse jeito que eu estou dizendo para você, de um jeito claro, de um jeito simples, de um jeito de fácil compreensão. Porque daí você vai mostrar segurança e o paciente vai confiar em você, naquilo que você está mostrando, porque ele vai se sentir escutado, vai se sentir acolhido por você. É como, por exemplo, você ser um diretor de cinema que sabe todos os passos da filmagem do seu filme na cabeça. Você tem todos esses passos na cabeça. Aí, quando isso acontece, você passa segurança e tem o respeito dos atores e de toda a equipe, porque eles veem você uma pessoa, um diretor seguro, né? Um diretor que sabe cada passo do que vai acontecer nas filmagens do filme. É a mesma coisa dentro do tratamento psicanalítico. Quando você domina o diagnóstico psicanalítico, você tem uma clara noção de como é que o tratamento vai se desenvolver, como é que as respostas que você pode esperar desse paciente, o prognóstico desse paciente. Vou contar uma história aqui para você de uma das minhas alunas, a Mônica. A Mônica, quando ela entrou no meu programa, ela não conhecia o diagnóstico psicanalítico, ela não dominava o diagnóstico psicanalítico, ela não diferenciava muito bem uma estrutura da outra. Com o andar do programa, ela aprendeu claramente a diferenciar os diferentes casos clínicos, e quando ela dominou o diagnóstico psicanalítico, ela se deu conta que os pacientes que ela atendia eram muito mais graves do que ela pensava que eram. Ela achava que muitos pacientes que eram neuróticos, na verdade, não eram neuróticos, eram borderlines, eram psicóticos. E aí ela modificou a maneira como ela comunicava com os pacientes, a maneira como ela explicava para os pacientes quais eram os problemas emocionais que eles tinham, né? E acabou perdendo menos pacientes, os pacientes pararam de faltar sessões, pararam de desmarcar sessões, porque viram valor no atendimento da Mônica, e cada vez mais estavam esperando, ansiosos para a próxima sessão, para continuar a trabalhar com ela, para continuar a progredir no tratamento, para continuar a trazer seus sonhos, para entrar em contato com seus conflitos inconscientes.
e a Mônica foi adaptando a sua técnica e o seu manejo das situações clínicas de acordo com cada estrutura da personalidade. E de forma específica, para cada caso, ela foi usando a técnica mais adequada para fazer os pacientes terem resultados. E os resultados vieram, e os pacientes melhoraram, os pacientes progrediram. Aí você pode protestar e dizer assim, mas eu não trabalho com diagnóstico na minha clínica. Bom, aí eu te pergunto, como é que você faz, então, para entender a diferença entre um paciente e outro? Para saber quais são os problemas que o paciente está apresentando na terapia? Que parâmetro você tem? Qual é a referência que você tem? Como é que você vai devolver para o paciente o problema que ele está passando? As dificuldades que ele está passando? Você tem que partir de algum lugar. E o diagnóstico que eu estou falando aqui para você não é o diagnóstico psiquiátrico, não é o diagnóstico nosográfico de descrição dos sintomas, é o diagnóstico psicanalítico, que fala a respeito da mente, da alma, das defesas, da maneira como o paciente lida com as próprias pulsões, a maneira como está o mundo interno desse paciente. É desse diagnóstico que eu estou falando. Porque você precisa saber disso para, inclusive, mostrar para o paciente que você está entendendo o que ele está dizendo, está entendendo quais são os problemas que ele está trazendo para você, até para direcionar o tratamento, para planejar a forma como você vai abordar o paciente, manejar o paciente, trabalhar tecnicamente os problemas que o paciente está trazendo para a sessão.